Cheguei! Olha, faz tempo que eu estou distante, principalmente do YouTube. E provavelmente daqui por diante passarei a disponibilizar muitas, mas muitas aulas interessantes de contabilidade, legislação tributária, tanto da esfera municipal, estadual, federal, como também legislação trabalhista, previdenciária e muita coisa. Conteúdo, conteúdo, conteúdo. Para que eu fique estimulado a fazer esse trabalho em prol de todos vocês, eu peço somente uma coisa: que você vá lá nos meus canais do YouTube, Facebook e Instagram. São 4 canais. É importante você se inscrever em todos, porque vai ter vídeo que eu vou publicar num canal, vídeo que eu vou publicar no outro canal, por isso é que são 4 canais, tá bom? Se você não quer perder nada, inscreva-se nos canais Roberto Sasaki, Professor Roberto Sasaki, Nata Cursos e Nata Conta. Inscreva-se, ative o sininho para você receber todas as aulas gratuitas e dicas, seja para os profissionais contadores, seja para você que é estudante universitário de ciências contábeis, direito, seja para você que vai enfrentar os grandes concursos públicos como de auditor da Receita Federal, auditor do TCU, Secretaria da Fazenda Estadual, Cefaz e tantos outros, tá bom? E principalmente para você que é profissional contador atuante, para você que é advogado tributarista, advogado trabalhista, esteja antenado aqui com os meus canais, tá bom? Vai ter coisa que eu vou publicar só no Face, vai ter coisa que eu vou publicar só no Instagram, então fique atento e se inscreva em todos e ative o sininho, tá bom? Assim você vai estar me estimulando a cada vez mais colocar conteúdos úteis para você poder aproveitar, deliciar-se, beleza? Vamos lá então. Hoje eu vou dar uma aula interessante de contabilidade. Trata-se de classificação dos fatos administrativos. Vamos lá? Muito bem. Aí, começando a aula, funciona assim, ó. Patrimônio mais administração mais determinado período é igual a? É uma pergunta para você. É igual ao quê? Olha, patrimônio sendo administrado por determinado período denomina-se gestão administrativa. Por isso é que se diz gestão do diretor da empresa de 2 anos. Ele vai administrar o patrimônio da empresa por determinado período de 2 anos. A gestão do presidente da República é de 4 anos. Ele vai administrar o patrimônio, o país, durante 4 anos. Certinho? Muito bem. Agora, o gestor toma uma atitude. Essa atitude da gestão, aqui na contabilidade, denominamos atos administrativos e fatos administrativos. Ato administrativo é quando aquele acontecimento não altera o patrimônio. E fato administrativo é exatamente aquele que altera o patrimônio. Então, veja o raciocínio para facilitar a sua compreensão por meio de um exemplo. Hoje decidimos que amanhã compraremos um imóvel para a empresa. Certinho? A decisão de hoje não alterou em nada o patrimônio. Portanto, é apenas um ato administrativo e nem há nada a ser contabilizado. Quando chegar o dia de amanhã e comprarmos o imóvel, seja à vista ou a prazo, veja que o imóvel incorporou o patrimônio. Se pagou, saiu o dinheiro do caixa. Se não pagou, está devendo. Houve alteração no patrimônio e isto chama-se fato administrativo. Certinho? Por isso, aquele
famoso conceito de contabilidade criado lá em 1924, no primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade, que se diz assim: contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro dos atos e fatos de uma administração econômica. Veja que na definição estão ali atos e fatos, tá vendo? Mas você agora já sabe que são alguns atos e todos os fatos. Como assim, Roberto? É que todos os fatos devem obrigatoriamente ser contabilizados, porque ela alteram o patrimônio. Já ato administrativo, se não altera o patrimônio, eu não estou obrigado a contabilizar. Conclusão: a maioria dos atos não se contabilizam. Por exemplo, assinou um contrato, não tem nada a contabilizar. Recebeu um recado, não tem nada a contabilizar. Certinho? Agora, tem ato administrativo que é de contabilização facultativa, tipo mercadoria em consignação, que é, por exemplo, a editora produziu o livro e deixou esse livro à disposição das livrarias para venderem. Então essa mercadoria está sob consignação lá na livraria, certinho? E como é que funciona? Na medida em que a livraria vende, ela vai prestar conta com a editora, né? Essa parte que ela vendeu considera-se comprada. Mas essa mercadoria que foi deixada pela editora, naquele momento não alterou em nada o patrimônio. Mas é interessante contabilizar e facultativamente contabilizamos esse tipo de ato. Mas há ato de contabilização obrigatória também. Por exemplo, a Lei 6.404 determina lá no caput do artigo 182 de que a conta capital social registrará o quê? O capital subscrito e, por dedução, a parcela ainda não integralizada, não é assim? Isso quer dizer, então, que a subscrição de capital, que é só o compromisso que o sócio assume de integralizar o capital, isso não alterou em nada o patrimônio. Mas a lei está obrigando a contabilizar. Por isso é que você lança pela subscrição do capital, debita-se capital integralizar e credita-se capital. Certinho? Isso é o quê? Um ato que a lei obrigou a contabilizar. Já os fatos eu devo contabilizá-los todos. Percebeu? Então aquela definição lá da contabilidade que você encontra em todos os livros, que a contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de quê? Orientação, controle e registro dos atos e fatos. Aí você vai entender alguns atos e todos os fatos. Beleza? Muito bem. Os fatos administrativos, que é objeto de estudo aqui dessa aula. Tá bom? Então veja, o fato administrativo é classificado como fato permutativo, modificativo e fato misto. Certinho? Agora eu vou explicar cada fato deste para você. 1, fato permutativo. 2, modificativo, que pode ser aumentativo ou diminutivo. 3, fato misto, que pode ser aumentativo ou diminutivo. Certinho? Antes, porém, quero que você recorde o seguinte. Nota: patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações que, adentrando mais nos conceitos contábeis, o patrimônio está aqui no balanço patrimonial, onde no lado do ativo temos o quê? Os bens e os direitos. No lado do passivo, as dívidas com terceiros, obrigações com terceiros. E patrimônio líquido, obrigações com os proprietários. Certinho? Que aqui no estudo de estática patrimonial, que é o assunto, vamos então assim considerar que nesse gráfico patrimonial, o lado esquerdo é o lado do ativo. O lado direito é o lado do passivo mais patrimônio líquido. Então, daqui por diante, se eu desenhar um quadro desse, você já vai entender que temos ativo, passivo e patrimônio líquido. Beleza aí? Tá bom. Agora vamos entender, então, o fato administrativo permutativo. Tá aqui. 1,
fato permutativo. Fato permutativo, guarde bem, não altera o patrimônio líquido. Certinho? Vamos ver se você entendeu. Vem pra cá. Fato permutativo altera o patrimônio? Sim ou não? Vou perguntar de novo. Fato permutativo altera o patrimônio? Sim ou não? Claro que... Tá na dúvida? Pergunte de novo. Fato permutativo altera o patrimônio? Claro que sim! Ô, Roberto, você acabou de dizer que não altera. Peraí, cuidado, tá aqui, ó. Fato permutativo altera o patrimônio porque todo fato altera patrimônio. Patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações. Patrimônio é o balanço. Agora, fato permutativo, por ser um fato, altera o patrimônio. No entanto, não altera o patrimônio líquido. Então, ele não aumenta nem diminui o patrimônio líquido. Eis a questão. Certinho? De forma que seria acontecimento assim. Somente contas do ativo. Entre contas do ativo. Saindo de uma conta e indo para outra conta do ativo. Como assim, Roberto? Comprou mercadoria à vista. Saiu o dinheiro do caixa e entrou mercadoria, não alterou o tamanho do patrimônio líquido. Isso é um fato permutativo. Certinho? Outra seria um fato assim. Por exemplo, diminuiu o ativo, aliás, aumentou o ativo e aumentou o passivo. Por exemplo, comprou mercadoria a prazo. Entrou mercadoria no ativo, entrou uma dívida no passivo, não alterou o patrimônio líquido, o fato é permutativo. Certinho? Outra pode ser assim também. Diminui o ativo, diminui o passivo. Por exemplo, pagou uma duplicata no prazo, sem juros, sem desconto. Diminuiu a dívida, diminuiu o ativo, saiu o dinheiro do caixa, diminuiu, por exemplo, duplicata a pagar, não alterou o total do PL. Aí eu te pergunto, é possível um fato permutativo envolvendo o patrimônio líquido? Sim, desde que saia de uma conta do PL para outra conta do PL. Como assim? Por exemplo, aumento de capital utilizando lucros acumulados ou capitalizando lucros acumulados. Vai sair da conta lucro acumulado, que é aqui do PL, para a conta capital, que é do PL. Total do PL não alterou. Certinho? Então raciocine. Eu tenho aqui no PL a conta lucro acumulado 100. Outra conta do PL, capital 100. Qual é o total do PL? 200. Quando eu transfiro da conta lucro acumulado para a conta capital, lucro diminuiu, capital aumentou de 100 para 200, mas o total do PL continua 200. Isso é um fato permutativo. É possível um fato permutativo somente entre contas do passivo? Não é comum, mas é possível. Diminui uma conta do passivo e aumenta uma conta do passivo. Por exemplo, renegociação de dívida. De repente, você tem uma duplicata a pagar, certinho? De R$100. Aí, o devedor diz, olha, eu gostaria de transformar essa duplicata a pagar numa dívida com um título de crédito mais forte. Gostaria de trocar por uma nota promissória. Aí pronto. Você tem aqui duplicata a pagar R$10. Debita-se a duplicata a pagar e credita-se nota promissória a pagar R$10. Saiu de uma conta para outra do passivo e não alterou em nada o total do patrimônio líquido. Percebeu? Muito bem. Entendido então que o permutativo é um fato que altera o patrimônio por ser fato, mas não altera o patrimônio líquido. De forma que a
classificação dos fatos administrativos estão em prol do patrimônio líquido. Se altera ou não altera o patrimônio líquido. Permutativo não altera. Beleza? Seguindo. 2. Modificativo, que pode ser aumentativo ou diminutivo. Este sim altera o patrimônio líquido. Para mais ou para menos. Aumentando ou diminuindo. Certinho? Então, seria um fato que vai sempre envolver o patrimônio líquido. Por exemplo, integralização de capital. Entrou aqui um ativo, dinheiro, terreno ou algum outro bem, aumentou o ativo. E, consequentemente, aumentou a conta capital, que é do PL, e aumentou o tamanho do PL. Isso é um fato que aumentou o PL, portanto, é um fato modificativo aumentativo. Modificou o PL, aumentando-o. Certinho? Outra. Diminuição de capital pela saída de um sócio. Então, a empresa faz uma alteração contratual, registra na junta comercial, dizendo que neste ato, o sócio X saiu da sociedade levando o seu capital. A empresa paga a ele, diminuiu o dinheiro do caixa. E diminuiu a dívida chamada capital. Então houve uma diminuição no capital, diminuindo o total do PL, portanto isso é um fato modificativo diminutivo. Certinho? Outra situação é esta. Aconteceu uma receita. Receita, e eu encerro com ARE. E ela se transforma em lucro, aumentando o patrimônio líquido. Portanto, toda ocorrência de uma receita é um fato modificativo aumentativo. Beleza? Outra. Ocorreu uma despesa. Toda despesa se encerra com ARE no final do exercício social, lembra-se? E a despesa por si só provoca um prejuízo que diminui o PL. Então, toda ocorrência de uma despesa provoca um fato modificativo diminutivo. Certinho? Vamos para exemplificações. Aqui está. Nós temos duplicata a pagar ao papai. Eu coloquei ao papai de propósito, porque é uma situação que é coisa de pai para filho. Certinho? Olha só. A empresa do filho comprou mercadorias lá da empresa do pai. Aí certamente entrou um ativo e ficou devendo uma duplicata a pagar. Vamos considerar que existe aqui uma duplicata a pagar inicialmente com saldo de R$30. Saldo inicial. Tá bom? Bom. Então, na empresa do filho tem essa dívida de 30. Aí o filho não consegue pagar, quer dizer, a empresa do filho não consegue pagar a empresa do pai, e o pai, com pena do filho, diz: olha, filho, vamos fazer o seguinte, essa sua primeira dívida, eu vou perdoá-la. As demais você vai ter que pagá-las. Para o contador, esta primeira dívida que a empresa do pai perdoou, se tivesse que pagar, como seria? Teria que debitar duplicatas a pagar e creditar caixa. Não alteraria o PL, seria um fato permutativo. Concorda aí? Não é bem o caso. Aqui, a dívida foi perdoada, então o débito duplicata a pagar porque não há mais essa dívida. Certinho? O dinheiro que deixou de sair do caixa é um ganho. Ganho é uma receita. Então eu acredito aqui uma conta de receita denominada perdão de dívida, por exemplo. Em sendo uma receita, será encerrada com ARE e vai aumentar o PL. Portanto, perdão de dívida é um fato modificativo aumentativo. Está desaparecendo um passivo e aumentando o PL. Certinho? Mais um exemplo. Vamos supor que a empresa tem uma dívida chamada ICMS a recolher no valor de R$50. Certinho? Ao longo do meu curso, eu ensino a legislação tributária. E aí você vai entender que no Brasil há tributo de apuração mensal, tributo de apuração trimestral e tributo de apuração anual.
ICMS é de apuração mensal, certinho? Vamos supor que esse ICMS foi apurado aqui em janeiro. Exatamente aqui no dia 31/1. ICMS, R$50. Certinho? Tá. Esse ICMS de R$50 aqui, digamos que o vencimento aqui, porque cada estado tem um prazo, digamos que o vencimento aqui seja 28 de fevereiro. Certinho? E aí, o dono da empresa, quando chegou dia 28 de fevereiro, falou, pode deixar que eu mesmo quero ter a honra de pagar esse imposto. Aí ele chegou aqui, diante do banco, enfrentou uma fila e... Então chegou aqui no banco, enfrentou uma fila e falou, vou pagar. Só que ele olhou para um lado, olhou para o outro, e falou, peraí, eu estou devendo esse tributo aqui e parece que ninguém está sabendo. E se eu não pagar? Aí ele diz, pô, se eu não pagar vai sobrar dinheiro. Aí ele resolveu, não pagou esse ICMS. Ele falou, vou pegar esse dinheiro, vou recomprar mercadoria e gerar mais lucro para a empresa. E aí, veja que daqui por diante ele se tornou um sonegador. Cabe ao governo fiscalizar e buscar esse tributo à força. Só que tem o seguinte, tem um prazo. Veja que o governo tem que agir num prazo de 5 anos após o vencimento. Se o governo não mandar um auditor tributário buscar esse tributo lá na empresa, após esse período aqui, não pode mais cobrar, porque de acordo com a lei, esse tributo prescreveu. E aí o que acontece? Nosso tributo aqui prescreveu. Eu vou fazer, digamos, o lançamento 2, já que eu usei lançamento 1 ali em cima, lançamento 2. Como é que fica? A empresa tinha ICMS a recolher 50, certinho? Se tivesse recolhido, qual seria o lançamento? ICMS a recolher a caixa. Como prescreveu, não está devendo mais, então eu debito ICMS a recolher, porque a dívida diminuiu. Debito ICMS a recolher. O dinheiro que deixou de sair do caixa é um ganho. Nesse caso, eu credito uma receita chamada Receita de Prescrição de Dívida Tributária. Sendo uma receita, ela será encerrada com a ARE e vai proporcionar um aumento no PL. Portanto, a prescrição de uma dívida tributária é um fato modificativo aumentativo. Entendido aí? Muito bem, aí de repente você está pensando, poxa, Roberto, aprendi aí uma dica muito boa. É só não pagar o tributo que a gente tem uma receita? Cuidado. Isso aqui é basicamente uma ficção. Porque hoje os governos municipal, estadual e federal estão muito bem aparelhados e exige, por isso que ele tem as obrigações acessórias. Lá no direito tributário, a obrigação principal é calcular e recolher o tributo. Obrigações acessórias são as demais obrigações previstas em lei tributária. Por exemplo, quando apura o ICMS, a empresa, em geral, tem que informar a Secretaria da Fazenda daquele estado por meio da GIA, por exemplo. Em alguns lugares já não existem mais, mas tem, né, é um informativo dizendo, olha, eu apurei o tributo e estou devendo. Já informa. E o governo já lança esse valor. E de forma que o governo não aguarda a prescrição, não. Se você não recolher, você já recebe uma notificação no mês seguinte, ou no máximo em 2 meses, 3 meses. Certinho aí? De forma que só se tem um exemplo aqui de prescrição de dívida tributária, mas eu, em toda a minha vida profissional, nunca vi uma dívida chegar a prescrever uma vez lançada. Certinho? Tá bom. Entendido o fato modificativo, então você viu, vamos lá recapitular, fato permutativo não altera o patrimônio líquido, certinho? Fato modificativo
é o que altera o patrimônio líquido. Por último, fato misto. Misto é a mistura de um fato permutativo com um modificativo. Se for uma mistura de fato permutativo com modificativo aumentativo, resulta em misto aumentativo. Se for uma mistura de fato permutativo com modificativo diminutivo, resulta em misto diminutivo. Certinho? Então vamos lá. Vamos direto para os exemplos que facilita, porque você já está calejado aqui nos exemplos. Beleza? Tá aqui, ó. Digamos que a empresa tem uma duplicata a receber de R$100. Se receber no prazo, como é que fica o lançamento? Credito duplicata a receber e debito caixa. Esse fato não alterar o patrimônio líquido seria um fato permutativo. Mas o exemplo que eu quero citar aqui é o seguinte: recebeu a duplicata a receber, que tem esse saldo inicial de R$100, em atraso com juros de 10%. Ah, então veja, recebeu em caixa quanto? 100 mais 10, 110. Então debito caixa 110. Mas diminuiu um direito apenas de 100. Então credito duplicata a receber 100. Esse 10 a mais que recebemos é um ganho. É uma receita de juro. Credito aqui 10 numa conta de receita chamada receita de juros ou simplesmente juros ativos, que é mais comum. Em sendo esta conta uma receita, ela vai alterar o PL. Então perceba o seguinte, que o principal, o valor da duplicata, não alterou o PL. Seria um permutativo. Agora, ele ocorreu isoladamente? Não. Ocorreu concomitantemente com o juro. Só a duplicata seria permutativo. Só o juro seria modificativo. Ocorreu junto? É um fato misto aumentativo. Certinho? Outro exemplo. Vamos supor que exista aqui uma duplicata a pagar com saldo inicial de 200. Pagou essa duplicata de 200 em atraso com juros de 10%. Qual o raciocínio? Se eu pagasse no prazo, qual seria o lançamento? Debitaria a duplicata a pagar. Lançamento 2. E creditaria caixa 200. Seria um fato permutativo. Certinho? Só que o que aconteceu aqui foi pagar em atraso com juros de 10%. Então, nesse caso, saíram do caixa 220. Credito caixa 220 para quitar uma dívida de 200. Então, debito duplicata a pagar 200. A obrigação diminuiu em 200. Mas eu paguei 20 a mais. Esse 20 a mais que eu paguei é um encargo, é uma despesa. Então, debito uma conta de despesa de juros ou juros passivos, R$20. Analisando, só a duplicata seria um fato permutativo. Só o juro seria um fato modificativo. Ocorreu separado? Não. Ocorreu numa só operação. Pagou a duplicata em atraso com juros de 10%. Portanto, se ocorreu junto, é um fato misto diminutivo. Diminui o PL. Porque essa conta encerra-se com ARE e vai provocar uma diminuição no PL. Ao passo que o primeiro aumentou o PL. Certinho? Mais um exemplo para fechar o seu raciocínio. Está aqui, ó. Temos inicialmente uma duplicata a receber de 100 e uma duplicata a pagar de 200. Certinho? Tá bom. Recebeu a duplicata a receber de 100 adiantado com desconto de 10%. Aí eu te pergunto, que fato é esse? É um fato misto? O quê? Aumentativo ou diminutivo? Fato misto? Diminutivo. Por quê? Veja, se eu recebi adiantado, recebi 10% a menos. Então, debito caixa pelo recebimento que aumentou o caixa, concorda?
Mas o direito de receber é uma duplicata de 100. Esse direito diminuiu 100. Está quitada a duplicata. Veja, creditei 100 e debitei 90, falta debitar 10. Esse 10 eu debito uma conta de despesa chamada descontos concedidos. Sendo uma despesa, será encerrada com área e vai provocar uma diminuição no PL. Veja que é uma só operação. Recebeu a duplicata de 100 adiantado com desconto de 10%. É um fato misto diminutivo. Certinho? Agora, número 2. Pagou a duplicata de 200 adiantadamente com desconto de 10%. Veja, quantos saíram do caixa? 180. Acredita-se caixa 180, mas a dívida está quitada. A duplicata tem valor nominal de 200 e está quitada. Então, a obrigação diminuiu 200. Debito duplicata a pagar 200. Debitei duplicata a pagar 200. Creditei caixa 180. Falta creditar 20 numa conta de receita chamada descontos obtidos. Sendo uma receita, vai ser encerrada com área e provocar um aumento no PL. Então, raciocine. Recebeu, é uma só operação. Veja só. Pagou a duplicata de 200 adiantadamente com desconto de 10%. É uma só operação. Gerou uma receita, quitando a dívida. É um fato que misto aumentativo. Veja, você teve uma aula completa sobre classificação dos fatos administrativos em permutativo, multiplicativo e misto. Você está preparado para qualquer prova que envolva o assunto. Gostou deste conteúdo? Gostou da forma de que apresento os conteúdos aqui no Giz e Cuspe? Antigamente eu usava Giz, falava Giz e Cuspe, é o que eu gosto da aula. Direto no quadro. Agora é pincel e quadro branco. Certinho? Se você gostou, não se esqueça de se inscrever lá nas minhas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, nos 4 canais, para que você não perca nenhuma das publicações que serão rotineiras daqui por diante. Seja de assunto de contabilidade, legislação tributária na esfera municipal, estadual e federal, legislação previdenciária, trabalhista, direito empresarial e tantas outras coisas. Aliás, sempre que houver uma novidade, algumas mudanças, eu vou trazer para cá também. Em breve, eu vou fazer uma análise do projeto de reforma tributária que o governo encaminhou ao Congresso Nacional. Eu tenho muita coisa para te falar aí. Por exemplo, a tributação do dividendo. Juros sobre o capital próprio que não poderá mais ser deduzido no cálculo do lucro real. E tantas outras coisas. Certinho? Na parte do imposto de renda da pessoa física, olha, eu vou gravar um novo curso de imposto de renda da pessoa física e vou estar trazendo para cá uma série de dicas dessas grandes novidades da reforma tributária. Portanto, inscreva-se e ative o sininho para você ser sempre notificado. Beleza?